primeiramente, parabenizar a excelente conferência do Coronel Paz Lira e perguntar o seguinte: Coronel, como é que o senhor vê o seguinte ponto? Uma vez feito o desarmamento, como é que fica a defesa, por exemplo, no nosso extenso interior, das propriedades agrícolas? Porque nós temos aí uns movimentos de invasões totalmente desencadeados. Inclusive, muitos desses movimentos com apoio explícito do governo. Ora, se existe na lei a proibição do esbulho, o esbulho possessório, existem pareceres de grandes juristas, como por exemplo o professor Orlando Gomes, falecido, mas da Universidade da Bahia, o professor Silvio Rodrigues, aqui de São Paulo, em que eles dizem que essa defesa do patrimônio pode ser feita inclusive com armas. E isso é uma decorrência normal da defesa pela lei. Ora, se os fazendeiros, se os proprietários e também os proprietários urbanos não puderem ter mais armas para defender a sua propriedade, o que vai virar o campo brasileiro? O que vai virar com esses movimentos de sem terra, movimentos de sem teto, etc.? Nós vamos ficar sujeitos, eu não sou fazendeiro, mas o Brasil vai ficar sujeito a uma situação insustentável. Eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito desse assunto. Eu sou Sandra Paulino, advogada há 24 anos, inscrita pela Seccional São Paulo. Bom dia aos integrantes da mesa. Coronel, me perdoe a interrupção da sua fala ainda há pouco, mas além dos que foram citados, de Stalin e de Lenin, poderíamos adicionar Mao Zedong, o comandante, entre aspas, da ilha Cárcere. O senhor falou agora há pouco da Venezuela, também do presidente, que é amigo do comandante da ilha Cárcere e do nosso presidente também. E que ninguém se faça desentendido, que o senhor José Dirceu, nós estamos num país livre, com a mesma segurança que o senhor falou do legítimo direito à defesa, eu também tenho, todos aqui têm o direito de opinião livre. E não me intimido com recados daqueles que pensam de modo contrário. Eu os respeito e gostaria de ter a recíproca, que também é meu direito. O que o senhor pensa da sudanização do Brasil? Isso direta e objetiva. Porque nós, todos, fechamos os olhos porque temos medo de colocar nossa opinião. Advogado tem medo, não é advogado. Concordo. Nada pode nos intimidar. O que o senhor pensa da privatização do Brasil? O processo já está em marcha há pelo menos 2 anos. Muito obrigado. Claro, não é desarmada. Claro. Ela é armada e será armada com 100 mil fuzis AK-47 que estão chegando à Venezuela, recentemente adquiridos por aquele país, pelo governo, aliás, eleito democraticamente daquele país, eleito e confirmado daquele país. São 100 mil fuzis para forças armadas de 30 mil componentes. E uma milícia recém-instituída a título de força de reserva das Forças Armadas, sabe-se lá para quê? Uma vez que não existem ameaças militares importantes em relação ao território da Venezuela, a não ser aquela fantasiosamente colocada de que os americanos estão a ponto de invadir o país para assegurar determinados interesses. Então, quem trabalha para o desarmamento trabalha com 2 focos distintos, e isso é um primor de dialética, ou de duplipensar, se nós voltarmos ao texto de George Orwell, 1984, lembra-se da expressão duplipensar? É um primor de duplipensar, ou seja, desarmam-se determinadas pessoas, armam-se determinadas pessoas, conforme os interesses de determinado poder em determinado momento. Nós sofremos essas influências aqui, primeiro porque existem alianças políticas nítidas, não é verdade? E segundo porque há fatos incontroversos. Por exemplo, em 1999, 2000, membros das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias, um exército insurgente da Colômbia, que na verdade já domina uma parte do território colombiano, que tem escritório de representação aqui no Brasil, oficialmente sim, estiveram aqui, entre outras partes do país, aqui no município de Osasco, proferindo palestras para os estudantes secundaristas da rede pública de Osasco.
E ninguém do que a Farc. hoje foi convidado. Não, acho que não era o caso. E o que são essas Farcs? Em suma, elas são uma narco-guerrilha. Uma guerrilha associada intimamente ao tráfico de entorpecentes, associada intimamente à produção de cocaína em território colombiano, que desgraça as famílias e a juventude no Brasil, na América do Sul toda, fortemente nos Estados Unidos e na Europa. Essa narco-guerrilha tem escritório no Brasil e permite-se aos membros dela proferir palestras para estudantes secundários da rede pública em Osasco, em São Paulo e em outras partes do Brasil. Está documentado pela imprensa, não estou dizendo nada de absurdo e nada que seja de meu conhecimento, não. Está documentado pela imprensa da época. Então nós devemos nos preocupar sim. E por quê? Porque tudo isso ameaça o Estado democrático de direito, ameaça a democracia e caminha para a tentativa de formar nas mentes jovens um apego a determinados modos totalitários de governar. Meu nome é Moacir Pereira Júnior, eu sou advogado militante em São Paulo. Eu não sei se a maioria aqui dos presentes da integrantes da TFT, eu não sou, mas estou firmemente contra essa campanha de desarmamento e contra essa tentativa de violação do direito, um direito individual, natural e constitucional. O outro lado, as forças que estão por trás dessa campanha de desarmamento são muito poderosas, como todos nós sabemos. E nós não temos espaço na mídia e temos que desenvolver um trabalho de formação de opinião a conta-gotas, um trabalho de formiguinha. Isso eu tenho, acho que todos temos feito. Mas eu tenho pelo menos algumas dificuldades com relação a alguns argumentos que eu sei, nós sabemos que são falaciosos, argumentos tais como esse, de que houve uma redução de 20% na criminalidade aqui em São Paulo, e que essa redução se deveu a essa legislação recente, restritiva do porte de arma, ou de que uma parcela significou a inviabilidade do cidadão de bem de portar uma arma, eles estão preocupados com a nossa segurança, e não deveríamos, o cidadão de bem não deve portar armas, ou não deve exercitar o seu direito de defesa, porque o bandido é infalível, tem uma pontaria infalível, a reação seria temerária e contraproducente. Eu tive, alguns anos atrás, uma experiência pessoal de reação que foi bem sucedida. Eu não fui morto, nada aconteceu com a minha família. Por isso eu posso falar, por uma experiência pessoal, que é possível, sim, uma reação em determinadas circunstâncias. Não evidentemente em todas. Mas, como eu disse, alguns argumentos falaciosos precisam ser rebatidos, eles esgrimem estatísticas, e nós precisaríamos também ter dados estatísticos para demonstrar o óbvio. E, às vezes, numa reunião num clube, numa reunião de amigos, levanta-se, a mídia expõe ou divulga esses dados estatísticos, e nós teríamos que ter um instrumento, eu diria, e essa é a minha pergunta, se existe alguma obra, alguma publicação do coronel ou de alguém que traga informações desse tipo, estatísticas que possam se opor a essas estatísticas manipuladas. No estado de São Paulo, e o estado de São Paulo é uma fonte de estudo extremamente importante. As mortes no estado de São Paulo, as mortes dolorosas no estado de São Paulo, são praticadas por armas ilegais, por gente que vive na ilegalidade, por gente que vive no crime e do crime, embora residualmente haja casos de crimes passionais, sim, e embora residualmente haja também os casos fatais causados por acidentes com arma de fogo, que são um dado também esgrimido pelo Viva Rio, pelo Instituto Sou da Paz, não deixa de ter sua importância, mas é um dado residual estatisticamente. Coronel, eu repito que eu fiquei muito feliz, muito contente
com a sua participação.